Esse daqui, o mito desse daqui é Oreste e a maldição da casa de Atreu. Então já começa com uma maldição aí, né? Então, assim, o avô... Essa maldição, ela vem antes de Oreste, tá? Porque é uma maldição que foi aplicada porque o avô de Agamenon, que é o pai de Oreste, tá? Ele provocou os deuses, fez uma desavença. Ele pegou, reuniu todos os deuses num banquete, pegou o seu filho mais novo, esquartejou o seu filho e serviu como banquete. E os deuses ficaram muito bravos, ficaram pé da vida com isso daí e lançou uma maldição na família. Qual que seria a maldição? Principalmente problemas relacionados ao pensamento, ao mental, com as intenções, claro, mas principalmente a falta de tanto de amor e também relacionado à questão do pensamento. Então, causar muita confusão. Então, por isso que esse naipe ele é sustentado por essas guerras, conflitos e essas questões, essa nebulosidade, tá? Não contente com isso, Oreste ele ficou sabendo que essa maldição ia cair sobre ele, porque já veio dos seus antepassados, já tinha vindo do avô, já tinha vindo ao pai. Então ele sabia, ele tinha uma consciência de que algo ruim ia acontecer com ele. O Agamenon, pai dele, que era um general do exército na época, ele estava na briga lá por Troia, né? E ele também cometeu atos que desagradaram deuses, desagradou Artemis, Hécate, né? E por castigo, ele ficou preso numa tempestade. E ele precisava ganhar essa guerra. Essa guerra era super importante para que ele vencesse, tá? E ele pegou, fez um acordo com Artemis e sacrificou uma de suas filhas, porque na época as mulheres tinham menos valor do que os homens, porque os homens levavam a tradição, levavam o nome e tudo mais. Então, como ele já tinha Oreste e já tinha Electra, ele pegou a Ifigênia e causou na verdade, ofereceu em sacrifício para que ele saísse vitorioso da guerra de Troia. Tá? Então, esse é o contexto assim, das maldições, né? E o Oreste ele ficou sabendo desse tipo de coisa. Ele ficou sabendo, falou, pô, meu pai sacrificou a minha irmã e a minha mãe foi condizente porque ele simplesmente raptou, dizendo que iria casá-la com outra pessoa e acabou oferecendo em sacrifício, né, para Artemis. Aí, muito bem. Sabendo dessas questões, dessa divisão, né, de, pô, vou ficar do lado do meu pai, que sacrificou, ou vou ficar do lado da minha mãe, que foi conivente com a situação, como é que eu vou fazer, né? E passou. Ele viveu uma vida tranquila dele. Só que a esposa de Agamenon arrumou um amante, isso às escondidas. E falou: eu vou planejar o assassinato do Agamenon, porque eu quero me ver longe desse homem, eu quero me ver livre desse homem. Só que, para evitar qualquer tipo de problema ou de interferência, ela pegou o Oreste, o filho vivo, né? E acabou colocando Oreste no exílio, lá em Fócida. Quando Agamenon retornou de sua batalha, vitorioso pela vitória lá em Troia, a esposa dele preparou um banho, preparou uma banheira e, durante o banho, ela e o seu amante assassinaram Agamenon.
O Apolo ficou sabendo e foi até Fócida avisar Oreste. Falou, Oreste, é o seguinte, sua mãe e o amante dela mataram seu pai. E aí, o que você quer fazer? Quem que... Não, mas eu tô bem aqui. Falou, não, cara, você vai ter que ir lá vingar. Se você não for vingar o seu pai, se você não matar a sua mãe, eu vou colocar as fúrias para te deixar louco. Que eram seres encantados que deixavam as pessoas malucas. E ele pegou um barquinho dele, foi até Argos e, chegando em Argos, somente, né, por ele ter passado muito tempo no exílio, somente o cachorro e a sua irmã Electra reconheceram e Electra ajudou Oreste a entrar dentro do palácio, entrar dentro do castelo. E Oreste foi lá tirar satisfação com sua mãe e com o amante e, tomando as dores de seu pai, por ter sido morto, acabou matando a sua mãe. Só que as fúrias acabou pegando ele de qualquer jeito. Então ele ficou louco. E Atena, a deusa da justiça, ela ficou compadecida com essa situação e falou: não, eu preciso criar um tribunal para que esse caso seja julgado. Então colocou 12 humanos e 12 fúrias para votar sobre a questão do Oreste. O que ia fazer com ele? Né? E durante esse debate e esse julgamento, deu um empate, cabendo a Atena tirar esse desempate e fazer com que essa maldição fosse encerrada. Então aqui a gente começa com o Ais Atena, representando a justiça, né? A lógica, o que é certo, o que é justo, o que é correto, dentro do Ais. A questão 2, do 2 de espadas, lembra que eu disse que é uma luta contra duas forças de mesmo peso. Então, na briga de pai e mãe, de quem que eu vou tomar lado? Do meu pai ou da minha mãe? Então, isso quando Oreste sabe da questão da maldição e sabe que a sua mãe foi conivente quando o seu pai entregou a Ifigênia, sua irmã, em sacrifício para Artemis. Então, em que lado que eu vou ficar? No 3, é quando a esposa de Agamenon e o seu amante assassinam o, o Agamenon durante o banho. O 4 é o exílio de Oreste, lá em Fócida. O 5 é quando Apolo vai avisar Oreste sobre o que havia acontecido com o seu pai, solicitando que ele fosse vingado, né? O 6 de espadas é quando ele retorna, ele sai de Fócida, quando Oreste sai de Fócida e volta para Argos, num barquinho. Então, logo quando ele chega, ele é recepcionado pelo cachorro e pela irmã Electra. E Electra facilita a sua entrada, 7 de espadas. Oreste vai tirar satisfação, acaba matando todo mundo, mata sua mãe e o amante. Nessa condição do que eu faço, né? Por esse 8 de espadas ele está preso. O que eu faço aqui? E ele acaba cometendo esse assassinato, né? Em nome do pai, em nome da família, do bem maior para ele, no caso, que foi como vingança, e acaba recebendo o castigo das fúrias, que é o tormento, os pesadelos, a loucura do 9 de espadas. Depois dos 9 de espadas, vem o 10 de espadas, que é justamente o tribunal, quando Oreste ele é julgado, né, pelos humanos e pelas fúrias. Por que dos dois lados? Porque o humano tinha a questão humana da situação, a questão da vingança, ou a questão também da humanidade. E as fúrias estavam ali para justamente causar essa confusão, trazer esse conflito, né? E quando Atena retira de Oreste essa maldição. Então, o mito de Oreste
E a maldição de A Casa de Atreu, ele é contado através do tarô mitológico para definir o naipe de espadas.